Ser um jogador na NBA não se resume somente à habilidade fora do comum e um físico quase perfeito. O atleta também precisa ter uma mente forte para conseguir resistir às tentações que vêm com o dinheiro e a fama, mas para alguns isso é difícil e eles tomam decisões que acabam com as suas carreiras, como os 5 exemplos trazidos nessa lista. Vamos tentar não focar em jogadores que acabaram com as suas carreiras por causa das drogas, até porque já existe um vídeo desses e se você não viu, o link está na descrição. Porém, vamos focar em jogadores que tomaram decisões que eventualmente acabaram com a possibilidade deles conquistarem mais em suas carreiras. Número 5. O.J. Mayo. Se você quer ver alguém desperdiçar seu potencial, só precisa ver O.J. Mayo. Ele era visto como um dos melhores jogadores vindo do ensino médio, chegando a ser comparado a LeBron James em certos momentos. E mesmo com problemas na sua carreira universitária, ainda era esperado que ele fosse um dos top 5 prospectos do draft de 2008, algo que se concretizou. Selecionado com a 3ª escolha pelo Minnesota Timberwolves, ele foi envolvido em uma troca que o enviaria para o Memphis Grizzlies, enquanto Kevin Love acabaria no Timberwolves. Era esperado que ele se tornasse um pontuador, especialmente nos arremessos. Em seu ano de calouro, tudo parecia que isso iria acontecer, o atleta acabando a temporada com 18,5 pontos, mas infelizmente esse seria o ponto alto de sua carreira. Na temporada seguinte ele continuou sendo um bom pontuador, porém depois de quase se atrasar para um jogo, ele acabou indo para o banco de reservas, e em um voo, ele brigou com seu companheiro de equipe Tony Allen por causa de uma suposta dívida de jogo. Ele também foi pego usando substâncias ilegais e foi banido por 10 jogos. Eventualmente o time do Grizzlies decidiu deixá-lo ser um agente livre e restrito, acabando no Dallas Mavericks por uma temporada, depois indo atuar no Milwaukee Bucks, mas seus números nunca mais seriam os mesmos. Em 2016, ele foi banido da NBA por violar termos do programa contra as drogas, já que não era a primeira vez que isso acontecia, e agora em 2018, ele finalmente se tornará elegível para retornar à liga. Porém, se alguma equipe irá querer ele, é uma história completamente diferente devido à ficha e à reputação que ele traz. Número 4. Derrick Coleman. Se você ouvir alguém falando que ele tem medo que um certo prospecto se torne o próximo Derrick Coleman, então acredite que esse jogador tem toda a habilidade e atletismo do mundo, porém, talvez não tenha toda a motivação para se tornar o melhor jogador possível. Foi exatamente o que aconteceu com Coleman. Sua carreira universitária lhe garantiu ser a primeira escolha do draft de 1990, jogando pelo New Jersey Nets, que prometia muito com vários jovens talentos. No começo, parecia que Derrick iria ter uma carreira digna de Hall da Fama, com ele ganhando o prêmio de calouro do ano, mais de 20 pontos por jogo em seus primeiros 5 anos pelo Nets e uma escolha como All-Star e 2 como All-NBA, mas a sua motivação não era muita, e ele acabou com temporadas abaixo da média, já que ele não se esforçava muito para se tornar o jogador que todos esperavam. Basicamente, ele só jogava o suficiente para garantir seu cheque para a próxima temporada, levando alguns treinadores ao desemprego por causa de sua atitude, quase levando eles à terapia por causa da dor de cabeça que ele causava. Em 2004, ele foi cortado pelo Detroit Pistons depois de apenas 5 jogos, e foi um dos jogadores envolvidos na famosa confusão no Palace que levou a múltiplas suspensões e multas. A verdade é que ele poderia ter sido um dos melhores da história, mas hoje, a maioria das pessoas nem se lembra quem ele foi. Número 3. Isaiah Rider Jr. Ele foi um dos jogadores mais comentados em 1994, quando atuava pelo Minnesota Timberwolves, sendo selecionado para o All-Rookie Team com uma incrível atuação no campeonato de enterrados. Nas suas 2 próximas temporadas, parecia que ele ia se tornar a estrela do time. Porém, seus problemas fora das quadras, principalmente com a lei, acabaram com a carreira dele, envolvendo várias prisões por posses, além de um incidente onde ele supostamente chutou a gerente de um bar esportivo. Além disso, ele iria ter problemas com seus técnicos, chegando até a ser suspenso pelo time e em uma ocasião cuspiu em um torcedor, levando a uma multa da liga além de uma suspensão. Em sua temporada pelo Atlanta Hawks, ele teria problemas de química com basicamente todo mundo,
falando que ele se sentia traído depois que o GM da equipe informou a liga sobre ele estar usando maconha. Para completar, ele falou que os seus amigos iriam acabar com Dikembe Mutombo no Jogo das Estrelas que iria acontecer na sua cidade natal. Ele foi dispensado no final da temporada, jogando por mais 2 anos apenas, terminando a sua carreira com 30 anos. Em 2007, ele foi preso depois de ser pego com cocaína, fugir da polícia e outras infrações, sendo sentenciado a 7 meses de prisão, onde ele falou que foi o ponto mais baixo de sua vida, já que ninguém foi visitar ele nesse tempo, fazendo com que ele se sentisse sozinho, e para piorar, a mãe dele estava em coma bem nessa época. Felizmente parece que ele conseguiu se livrar dos problemas com a lei e hoje ajuda crianças que os pais não têm condições financeiras de mandá-las para atividades extracurriculares. Pelo menos ele conseguiu salvar sua vida, mas o mesmo não pode ser dito de sua carreira. Número 2. Keon Clark. Muitos olhavam para Clark e enxergavam um jogador que tinha um pouco de Kevin Garnett, mas isso nunca iria se concretizar em sua curta carreira na NBA. Draftado pelo Orlando Magic com a 13ª escolha, ele iria atuar no Denver Nuggets em suas 2 primeiras temporadas, mas acabou pulando de um time a outro, atuando pelo Toronto Raptors, Sacramento Kings e Utah Jazz, onde atuaria por 2 jogos, sendo envolvido em uma troca com o Phoenix Suns, time que ele nunca atuaria. Foram apenas 6 temporadas na liga, mas seus problemas maiores começaram depois de seus anos na NBA. Ele foi julgado por posse de maconha e armas, mas nunca apareceu para seu julgamento. Ele acabou sendo encontrado quando embarcava em um ônibus na cidade de Houston e foi levado para ser julgado, sendo sentenciado a 2 anos e meio. Porém, a sentença foi anulada, já que o ex-atleta não tinha um advogado no momento dela. Em 2013, ele foi sentenciado a 8 anos de prisão depois de se declarar culpado por posse de armas e dirigir sob a influência de substâncias, mas acabou cumprindo apenas 4 anos. Atualmente ele está morando em sua cidade natal. Em 2007, no meio do julgamento e prisões, ele disse estar lutando contra o alcoolismo e admitiu que em seus 6 anos na NBA, ele nunca atuou em um jogo sóbrio. De acordo com as suas estimativas, ele tomava em média de 200 até 400 ml de gin no intervalo de uma partida. Então está bem explicado o porquê a sua carreira foi curta e apagada. Número 1. Gilbert Arenas. Se você conhece Arenas, então é bem provável que você conheça o incidente com as armas que acabou com a sua carreira. Antes disso, ninguém acreditava que ele seria uma estrela, por isso que ele acabou caindo bastante no draft. Mas na temporada de 2004-2005, ele explodiu para 25 pontos, se tornando um dos melhores pontuadores da NBA, sendo selecionado como All-Star pela primeira vez. Nas próximas 2 temporadas, ele conseguiria mais de 28 pontos por jogo, mas lesões atrapalhariam a sua carreira, com ele perdendo vários jogos nas próximas temporadas. Porém, mesmo com elas, ele conseguiu assinar um contrato no valor de 111 milhões de dólares na época, sendo um dos maiores da história. Ele era a esperança do time do Wizards, que na época possuía uma equipe competitiva, com Arenas sendo o líder dela, mas em 24 de dezembro de 2009, ele admitiu ter armas em seu armário na arena, entregando elas para os seguranças, violando as regras não só da NBA, mas da cidade de Washington. Depois foi descoberto que ele e seu companheiro possuíam armas descarregadas no vestiário da equipe, tudo isso sendo causado por uma suposta dívida de jogo entre os dois no avião da equipe enquanto voltavam de um jogo. Ele foi suspenso por quase uma temporada inteira, além de se declarar culpado e ser sentenciado à prisão domiciliar. Quando ele retornou, ele acabou sendo trocado e enviado para o Orlando Magic, jogando por uma temporada com seus números despencando. Ele ainda tentou jogar no Memphis Grizzlies, mas decidiu acabar ali a sua carreira, já que ele não conseguiu mais se adaptar. Recentemente ele admitiu que depois do incidente ele não conseguiu mais jogar, porque qualquer coisa que ele fazia, qualquer lugar que ele ia, as pessoas ficavam lhe perguntando e lembrando daquilo. O seu companheiro, que também se envolveu no acidente, foi indiciado em 2011 depois de ser conectado a um assassinato em Atlanta. Os atletas dessa lista poderiam ter sido alguns dos melhores jogadores da história, com carreiras longas e vitoriosas, mas as suas decisões acabaram com qualquer chance de redenção e, em alguns casos, na própria vida.
servindo de exemplo para os atletas mais jovens, mostrando que eles não devem fazer, já que as consequências alcançam todo mundo. Obrigado e até a próxima.